Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? E aí, como é que vocês estão? Um tempinho aí sem gravar vídeos. E hoje eu resolvi, tô mais focado, né, como eu falei há um tempo atrás, em deixar o algoritmo trabalhar um pouco mais a meu favor, do que ficar soltando muito vídeo, acabar embolando, os vídeos às vezes não irem muito bem. Então eu adotei essa estratégia por hora, mas eu tô com bastante assunto aqui, bastante tópicos na verdade para falar com vocês. E um dos tópicos principais, né, é sobre firmware, sobre gravação, tanto de game stick quanto de portátil chinês, que é uma dúvida muito frequente. Eu entendo isso, eu acho que isso se deve ao fato de que muita gente está vendo que não é, vamos dizer assim, de suma importância, crucial, que você compre aí um portátil top ou algo do tipo. Muita gente está comprando esses portáteis baratos, ainda hoje o Q90, o V90, o RG350 da Amberg, que outros portáteis mais estão sendo muito bem vendidos e as pessoas, obviamente, buscam melhorar tanto a questão de performance de emulador, questão de sistema e por aí vai, enfim, trocar capinha, personalização, essas coisas todas. E um dos vídeos, né, um dos canais que são sugeridos de determinados consoles é o meu. Então muita gente ainda tem dúvida, então hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso, tá? Sobre gravação, defeitos de cartão de memória, problemas sobre firmware e tudo mais, tá? Não vou mostrar aqui na prática, para todos os consoles já tem vídeo, eu vou deixar aqui o link da playlist dos consoles. A gente tem do PoleKit Q90, V90, RG350, enfim. Eu não vou aqui mostrar o processo de gravação, a gente vai trocar vamos trocar uma ideia aqui, bater um papo sobre as principais dúvidas, os principais problemas, que é o que muita gente me pergunta, muita gente que ainda não sabe e tal, então a gente vai trocar essa ideia. Primeiro, o que é uma firmware? Quando a gente fala firmware, muita gente às vezes se confunde, não sabe o que é. Firmware vamos dizer assim, eu já fiz um vídeo também sobre isso, vou deixar aqui embaixo o link, onde eu abordo só isso, falo só sobre isso. Mas trocando em miúdos, respondendo assim de uma forma resumida, a firmware é como se fosse um sistema operacional, Android, iOS, Windows, Linux, basicamente seria isso, embora não seja isso propriamente dito. Há ali as suas diferenças, eu falo mais sobre isso no vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo sobre o que é uma firmware, tá? Mas a firmware, digamos que seja o cérebro, né? O cérebro do dispositivo, não é o coração, é o cérebro, é dali que saem todas as instruções, todas as informações, tudo isso é gravado na firmware. Então quando você compra um portátil chinês ou quando você compra um game stick desse 4K, GD10, esses game sticks que a gente vê por aí, ou até mesmo um pendrive, o sistema operacional, né, a firmware, é gravada numa partição separada, então você geralmente não tem acesso a esse conjunto, a essa partição, a esse sistema de arquivos, porque na grande maioria das vezes elas são gravadas em Linux ou em algum outro tipo de arquivo, um outro tipo de formato de partição, seja ele qual for, MRP, existem outras tabelas de partições, outros sistemas de arquivo, por aí vai. Então na grande maioria das vezes, óbvio, né, quase 80% da população usa o Windows. Quando você coloca o seu cartão de memória, coloca lá o seu portátil, seja o que for, no seu computador, no seu notebook, PC, seja lá o que é, ele não identifica essa partição, então começa a dar uma série de erros. Quando você espeta o cartão, a gente vai simular isso aqui já, ele começa a dar um monte de erros, porque o Windows não consegue ler essa partição, tá? Eu falo sobre isso também em todos os vídeos onde eu ensino a gravar as firmware. As firmware, geralmente, elas são desenvolvidas, óbvio, por desenvolvedores das próprias empresas que lançam os portáteis, tá? Mas existe uma comunidade gigante de outros desenvolvedores, hackers, entusiastas que pegam esse sistema e começam a fazer as modificações. Então, basicamente, o que a gente tem seria ali uma ROM do Android. Para quem entende um pouco melhor sobre isso, você consegue pegar ali o Android. O Android é um sistema operacional, um portátil, né? Um sistema operacional portátil, mobile, que é totalmente desenvolvido em Linux. O Android é Linux, tá? Para quem não sabia, ele é baseado no sistema operacional, ali o kernel do Android é Linux. E ele é livre, tá? Ele é gratuito, qualquer um pode ter acesso ao chamado Android puro, e os desenvolvedores vão montando, vão fazendo o que eles quiserem dentro das suas possibilidades, dos seus interesses e por aí vai. E as empresas também. Então quando você compra um celular da Samsung, Motorola, LG, seja lá quem for, eles montam a firmware, eles montam o Android
para elas, né, para as empresas em si. Então determinadas coisas você pode fazer e não pode. Não é pelo fato de ser gratuito que cada um pode fazer o que quiser a seu bel prazer, sem seguir normas, diretrizes, não é bem assim. O Google e as outras empresas, se for o caso do iOS, enfim, qualquer outro sistema operacional, Windows, por aí vai, existem as normas que você tem que seguir, mesmo sendo gratuito, open source, né, como a gente costuma dizer aí, código aberto. Mesmo assim você tem que seguir ali algumas coisas. Você não pode instalar, por exemplo, software que vai monitorar a vida do usuário, coisas que malware, essas coisas assim, é preciso ter um mínimo de bom senso. No tocante, né, no que tange, vamos dizer assim, aos portáteis chineses, sejam eles os portáteis propriamente dito de console ou aos game sticks, pendrive, por aí vai, não existe muito essa garantia, essas leis, essas normas, porque são, na sua imensa maioria, para não dizer sempre, chineses, né? Então vem de lá já pronto, a gente não tem muito acesso aqui, e a gente acaba usando e fazendo aquele uso ali básico, diário, comum, caseiro, sem ter a possibilidade muito de mexer nisso, tá? Algumas firmware, elas são mais, vamos dizer assim, versáteis, então você consegue interagir melhor com os sistemas, outras não, outras já vem fechada, plugar, é o famoso plug and play, você espetou ali e começa a jogar. Então uma das grandes dúvidas, né, que surgem sempre é a respeito do cartão de memória. Muita gente tem dúvida sobre a questão do backup. Eu falo sobre isso também, tem vários vídeos aqui no canal, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo com o nome, como gravar, aqui é só um bate-papo, só uma troca de ideia das principais dúvidas, só relembrando. Então, com relação a essa questão do cartão, muita gente tem dúvida. Primeiro, eu sempre falo em todo vídeo de gravação de firmware, gravação de sistema, faça o backup do seu cartão de memória. Esses cartões de memórias que vêm em portátil chinês, em game stick, em qualquer tipo de console, são cartões de muito baixa qualidade. A China tem uma mão de obra e um insumo muito grande, então eles fazem isso em grande quantidade e são fraquíssimos, tá? Seja na velocidade de leitura, de gravação, às vezes nas duas, tá? Então esses cartões de memória, na sua grande maioria, mesmo que supostamente você compre como original, provavelmente são cartões de baixíssima qualidade, muito ruins mesmo. Então, das duas, uma, eu não tenho grana para comprar um cartão, não tenho como, então você faça um backup. Eu ensino, novamente, lembrando, link aqui na descrição, como fazer backup do seu cartão de memória. Você vai espetar ele no computador, vai baixar lá um programinha, vai fazer o backup e vai deixar ele separado. Futuramente, caso dê algum problema, você tem lá um backup para você poder restaurar num outro cartão que você queira. Mas o ideal, o que eu sempre falo, principalmente para quem não quer fazer backup, não entende, não sabe, não tem PC, cara, compra um outro cartão de memória e regrava a firmware e deixa o seu cartãozinho separado, porque aí você vai na casa de um amigo, vai numa lan house, você vai fazer esse processo uma vez só e você vai deixar lá o seu cartão, o original que veio no seu portátil ou no seu game stick, você vai deixar lá guardadinho, não vai ter problema nenhum. No futuro, caso dê algum problema, é só você voltar com o seu sistema, tá bom? Outras pessoas também têm muitas dúvidas quando não lê. Eu fui botar aqui, eu desliguei o meu game stick, desliguei o meu portátil, agora ele não lê mais, ele não dá sinal de vida nenhum. Vamos falar sobre isso também. É um procedimento geralmente fácil de ser resolvido, não significa que queimou, não significa nada disso, tá? É um procedimento simples, básico, que acontece com muitas pessoas. Vou falar sobre isso já quando a gente for ver a questão de partição. Outra dúvida também que eu anotei aqui: muitas pessoas excluem os emuladores, tá? Muitas pessoas, meu filho estava brincando, geralmente é a própria pessoa, né? E bota a culpa no filho. Meu filho brincando, excluiu o emulador tal, apagou o jogo tal. Então assim, gente, emuladores, se for do OpenGingux, que pega aí PoleKid Q90, RG350, PoleKid V90 e tantos outros, é fácil resolver isso. Vou deixar o link aqui também já direto, porque muita gente me pergunta essa questão de inclusão e exclusão de emuladores. Eu fiz até uns shorts, que são aqueles vídeos curtos, ensinando como que faz isso. É um procedimento também bem simples, bem fácil. O link vai estar aqui na descrição. Então, se por um acaso você excluiu acidentalmente, isso vale para o Game Stick também, tá? Se você por um acaso excluiu acidentalmente algum console ali, algum emulador, é só você ir lá e fazer a inclusão novamente. É um procedimento bem simples, bem fácil, tá bom? Eu tirei o meu velho e querido amigo aqui, PoleKid Q90, o meu azulzinho. Não é Viagra não. Tirei ele aqui da caixa e vou colocar aqui agora o cartão de memória para a gente simular os principais erros que dá. Então, quando você coloca a primeira vez um cartão de memória, e isso vale também, como eu falei, vale para portátil chinês de qualquer espécie e para os game sticks da vida, tá? Estão vendo ali, lógico, né? Ali embaixo já apareceu. Aqui vocês talvez não estejam vendo, porque eu estou usando
nos monitores. Ó, vou arrastar para cá. A primeira opção que aparece quando você coloca o seu cartão de memória é esse erro aí, ó. Deseja formatar a unidade, papapá. Muita gente clica aqui, ó, formatar disco, tá? Ainda não está tudo perdido. Se você clicar ali em formatar disco, ele vem para essa tela aqui. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Você sempre clica em fechar, tá? É normal aquilo. Lembra que eu falei que o Windows detecta como se fosse uma outra partição, ele não consegue enxergar. Qual é a primeira, vamos dizer assim, primeira autonomia que o Windows tenta é formatar aquela unidade para o Windows poder usá-la. Não faça isso, tá? Esse cartão, no caso aqui do meu PoleKid Q90, ele vem com o Linux, que é o OpenGenBooks, que é um sistema operacional em Linux. Então o sistema de arquivos dele está em Linux, o Windows não consegue enxergar, tá bom? Mas é só você clicar todas as janelas que abrir com esse erro, clique em fechar, clique em cancelar, não faça uma formatação, porque aí você vai perder tudo aquilo que tiver no cartão, tá bom? Lembrando que eu falei sobre a questão da firmware. A firmware geralmente não é uma constante, não vai ser sempre assim, mas principalmente de portátil ou de game stick, a firmware ela é leve, ela tem às vezes 50 megas, 250 megas. No pior cenário, né, tem ali 1 GB e uns quebradinhos. Que é no caso aqui do PoleKid Q90, é exatamente isso que acontece. Ó, a questão de boot, esse cartão meu aqui, ele é um cartão de 16 GB, tá? Que eu deixei ali só para esse meu portátilzinho com jogos básicos. Inclusive aqui aparece o nome da partição sempre, ó. A partição de boot está em FAT16, a outra partição aqui está em External 4, tem uma partição em Linux Swap, né? Então, como eu falei para vocês, essas três aqui o Windows num primeiro momento não consegue trabalhar muito bem. A FAT16 ele até lê, mas às vezes dá uns erros também meio bizarros. Mas a External 4 e a Linux Swap, que é onde está a firmware, onde está o sistema operacional, ele não consegue enxergar. A outra pasta chamada Mine, falo muito dessa pasta em vários outros vídeos, o Windows consegue enxergar porque ela está num sistema de arquivo chamado FAT32. Então esse FAT32 é um sistema de arquivos que a gente diz que é universal, serve em todos os computadores, todos os sistemas conseguem ler isso, tá? Se você é leigo, não entende muito bem, dá uma pesquisada, não vale nem muito a pena se você não vai mexer com isso, mas só para você ter uma ideia de quem é quem, do que é o que, tá? Então o FAT32 ele é universal, funciona em todos os sistemas operacionais. Então é importante que você tenha um programa como esse aqui. Vocês não estão lendo porque eu fiz a maximização da tela, mas agora acho que dá para vocês enxergarem, ó. Minitool Partition Wizard Free, é um programa gratuito. Você vai baixar aí na internet, vai instalar no seu notebook, onde você quiser, para você poder ter acesso ao seu cartão de memória, tá bom? Então, outra coisa também, outra dúvida muito comum que as pessoas têm, deixa eu ajeitar ele aqui na tela, diz respeito ali ao tamanho do cartão de memória. Notem que eu falei para vocês que o meu cartão de memória aqui, desse meu portátil, é de 16 GB. Automaticamente ele reservou 3 unidades ali para o sistema operacional, para a firmware, tá? Então ele já separou ali mais ou menos ali, se a gente fosse juntar todas, é quase 700 megabytes, né? 255 cada uma aqui. Então a gente tem 3 partições de 255. O sistema automaticamente reservou ali para ele mais ou menos 800 megas. Vamos arredondar aqui, 800 megabytes só para firmware, tá? Geralmente essa firmware ela tem 1 GB, 800 MB, é normal isso. Então se você tem um cartão, no meu caso aqui, de 16 GB, praticamente 1 GB já vai para o sistema operacional, já vai para a firmware. Lembrando, firmware é a responsável por tudo aquilo que a gente vai usar, os emuladores, as instruções, as capinhas, todo esse sistema é gerenciado, é feito pela firmware. Não significa que tudo vai ser salvo ali, tá? Os dados geralmente são salvos numa outra partição maior. Então é como se fosse um SSD, se a pessoa aí que é mais gamer entende isso. Geralmente os gamers, a galera mais hardcore, deixa lá o sistema operacional rodando no SSD, porque é mais rápido e tudo mais, e deixam o HD, que é um pouco mais lento, para poder fazer ali salvar os jogos, deixar as coisas mais pesadas, né, os downloads e tudo mais. Então, em tese, é isso. Nesse caso aqui, isso não seria aplicável, porque o cartão é um só. A única coisa que o sistema operacional faz ali é reservar uma parte do cartão para rodar, para deixar com folga, um cache, algo do tipo. Uma memória swap, como a gente está vendo ali no próprio Linux aqui, ó, tem uma memória swap aqui, tá vendo? Porque ele tá bem compactadinho aqui o espaço, mas tá escrito ali, ó, Linux Swap, que é uma memória de troca. Então é normal que você tenha um cartão de 16 e apareça aí, muita gente tem essa dúvida, tá? Eu tenho que falar sobre isso, porque é uma dúvida comum. Então as pessoas falam, eu comprei um cartão de 16, tá aparecendo só 13, tá aparecendo só 14 aqui. É normal, porque o sistema já toma ali para
para ele um pedaço desse seu cartão aí para poder rodar, tá bom? É normal. O que resta? Resta a outra pasta, a outra parte do cartão, que é onde a gente vai salvar ali os arquivos, as ROMs, algumas capas de jogo, downloads, os saves, tudo isso vai para essa pasta aqui, que no caso do meu portátil, que é o PoleKid Q90, a pasta se chama Main. Em outros portáteis ela pode variar, pode se chamar jogos, pode se chamar outros, pode ter qualquer outro nome, tá? Só você, quando colocar o cartão, você já vai identificar o que é sistema e o que é pasta de dados, vamos dizer assim. Geralmente a pasta de dados é bem maior, é consideravelmente maior do que as partições ali, a memória do sistema. Em tese nunca mexa nisso aqui. Se você mexer nisso aqui, vai dar problema na outra pasta de dados? Vai, mas é um problema reversível. Tá? O que acontece quando você faz alguma besteira nessa pasta aqui? Você provavelmente vai excluir jogos, vai excluir saves, pode ser o caso de você excluir algum emulador, alguma coisa que esteja linkado com a firmware, mas tudo isso é reversível. Você vai lá, baixa de novo, joga na pasta e vida que segue. Agora, se você mexer nisso aqui, tô só dando como exemplo, tá? O seu portátil pode ser diferente, as partições, os nomes, eu só tô dando aqui um exemplo. Se você mexer nesses três aqui, ou nesses dois, ou nesse um que seja, a partição do sistema, aí ferrou tudo, aí bugou, porque aí você tá mexendo no sistema, na firmware, né? No boot. Então você, na grande maioria das vezes, a probabilidade do seu portátil, Game Stick, seja lá o que for, nem ligar mais é gigantesca. Então, em tese, em suma, pelo amor de Deus, não mexa nunca na partição do sistema, tá bom? Se a gente trouxesse aqui para o nosso universo de PC, seria basicamente isso daqui, ó. O meu tá até cheio, tem que fazer uma limpeza. Nunca mexa nessa partição se você não entende, se você não manja, tá? Então sempre que falar em Windows, né, tem muita gente que brinca, vai lá e exclui a pasta System32, vai lá, por que existem essas brincadeiras desde que a internet é internet? Porque se você for aqui na pasta Windows, for aqui no arquivo de programa e excluir a pasta System32, seu computador não vai ligar mais, porque tudo que se refere ao Windows tá basicamente naquela parte. Lógico que tem outras, tem registro e tudo mais, mas a grosso modo, grande parte de instrução do sistema Windows tá ali na System32, que é o sistema de boot, é o sistema de leitura e gravação, então uma série de coisas tá ali. Então, trazendo para esse universo nosso, basicamente é isso, não mexam na unidade de sistema nunca, tá? Essa outra partição, outra dúvida comum também, o meu cartão ele tem 16 GB. Tá? Quando eu venho aqui e faço um processo de clone, que eu falo sobre isso, não vou entrar nesse mérito aqui, os links vão estar aqui embaixo. O que é clonar? O que significa clonar um cartão? Eu vou pegar esse cartão meu aqui, quando eu faço a clonagem, quando eu faço a ISO, né, a gravação da firmware, é como se eu pegasse tudo isso aqui e tirasse uma Xerox, exatamente como está ali. Tá? O sistema vai criar um outro cartão, uma ISO, uma imagem, seja lá o que for, do meu cartão. O programa que eu uso aqui, existem 200 milhões de outros programas que fazem a mesma coisa, tá? O que eu uso aqui é o Win32 Disk Image, tá? Ele vai criar uma imagem do meu cartão. Ele vai pegar o meu cartão de memória como se eu fosse tirar uma Xerox, tá? Ele vai pegar o meu cartão, vai pegar tudo que tem ali. Tudo. É como se eu tirasse realmente uma Xerox do meu cartão e desse para você uma cópia. Né? É idêntico, é a mesma coisa, não tem nada de diferente. Então, automaticamente, inclusive o tamanho, então ele vai tirar uma Xerox ali, vamos dizer assim, do meu cartão, é como se eu estivesse dando uma Xerox para você vai pegar aquilo ali e vai colocar no seu portátil. Então, uma dúvida muito comum que muitas pessoas têm é, a pessoa tem um cartão, vamos supor, de 64, ou de 32, ou de 128, qualquer que seja o tamanho, vai pegar essa minha imagem, vai pegar essa minha ISO, vai gravar no cartão dela, vai. Quando ela fizer isso, automaticamente o cartão dela vai passar a ter 16 GB também. Lembra que eu falei a questão da cópia? Então, quando você clona um HD, seja ele o que for, um cartão de memória, ele vai passar a se comportar como aquele anterior. Então, se você tinha um cartão aqui, no meu caso, por exemplo, de 16 GB, que é esse meu cartão aqui de 16 GB, quando você fizer a clonagem, vai ter 16 GB também. Não é que ele vai deixar de ter 64, é que ele vai passar a ter 16. O que você tem que fazer para aumentar esse tamanho, para fazer ele voltar ali esse tamanho? Aí sim é o procedimento que a gente vai ver agora. Então suponhamos, sempre aqui são suposições, a gente está só conversando. Suponhamos que o seu cartão seja de 32 GB. Quando você gravar essa minha ISO aqui, lembrando que isso é só uma ideia, poderia ser a minha ISO de 32 e você tem um cartão de 64. Então, seja qual for o tamanho do seu cartão, sempre que ele for maior, se o seu cartão fosse de 16 também, automaticamente, quando você fizesse a clonagem do meu para o seu, show, ia ficar perfeito, ia ficar idêntico, não ia ter que mexer em nada, show de bola. Mas,
no seu cartão for de 32, 64, você não vai querer perder o cartão, vamos dizer assim. Você vai querer usar aquele espaço sobressalente. Então, quando você gravasse a minha imagem no seu cartão, ele ia ficar exatamente assim, igual está aparecendo para vocês aqui embaixo. 3 partições, mais a pasta main, e aqui do lado ia ficar uma partição oculta, tá? Ia ficar uma partição que não ia aparecer para você, ela ia ficar ali oculta. O que você tem que fazer? O que você faz nesses casos? Você tem que baixar um programa igual esse que eu falei aqui, tá? Pode ser qualquer um. Eu uso aqui muito esse porque eu acho ele mais simples, mais fácil de mexer, que é o Minitool Partition Wizard Free, tá? Então você vai baixar esse cartão. Aqui, ao invés de estar azul, vai estar cinza. Eu queria fazer esse tutorial melhor, mas eu não tenho nenhum cartão aqui nesses moldes para mostrar isso para vocês. Lembrando que é só um bate-papo, isso tudo eu mostro nos vídeos de gravação de firmware, passo a passo. Eu só tô aqui respondendo as principais dúvidas de forma mais sucinta ali, de forma mais coerente. Então, quando você colocar o seu cartão maior de 32, 64, seja lá o que for, aqui do lado da minha pasta azul aqui, né, do seu cartão, vai ter uma pasta, um sistema de arquivos em cinza, que é o restante do seu cartão. Então, de novo, seu cartão é de 32, você gravou a minha imagem de 16, ele vai aparecer para você assim no Partition Wizard, e uma partiçãozinha aqui cinza do lado. O que você vai clicar? Botão direito, vai vir aqui em mover ou redimensionar, e você vai conseguir mesclar o espaço que você quiser. Estão vendo ali, ó? Se eu quiser agora desse meu cartão, eu consigo reduzir ele aqui, tirar mais 8 GB. Eu não vou fazer isso, não vou perder os meus jogos. Mas com esse programinha aqui, você consegue facilmente gerenciar as partições. Então, quando eu respondo para vocês isso, gerenciar a partição, tem que mover, é exatamente isso aqui que eu estou falando. Você precisa de um programinha desse aqui. Existem tutoriais também no YouTube mais detalhados que mostram isso com mais calma. Mas em tese, em suma, é isso. Você tem que redimensionar o seu cartão de memória. Não é que ele deixou de ter 64 ao gravar uma ISO de 16. Não, ele continua tendo 32, 64, 128. Ele só não está sendo lido, melhor dizendo, ele só não está sendo lido totalmente pelo Windows. O Windows só está lendo os 16 GB de imagem que foram gravados nele, tá? Ele continua tendo o tamanho original que você comprou. O que você vai ter que fazer é usar um programa desse aqui, qualquer que seja ele, para redimensionar esse tamanho de arquivo. Aí o que você vai fazer quando você clicar aqui em mover, redimensionar, porque não está aparecendo para vocês, né? Toda hora eu gerencio aqui a janela erradamente. Deixa eu clicar aqui de novo. Agora sim, ó, mover e redimensionar. Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó, a primeira opção aqui, ó, mover ou redimensionar. Quando você clica ali, ele abre essa janela e você consegue gerenciar o cartão da maneira que você quiser. No seu, provavelmente vai ter essa metade aqui em cinza. Quando você mover a setinha para cá, no caso, né, ele vai estar assim, ó, exatamente assim. Quando você colocar o seu cartão de memória, vai estar lá os 16 GB, né, que você gravou do meu, e vai ter o restante do seu cartão. Aí tem que ver qual é o tamanho do seu, livres aqui, vai estar em cinza. Você vai só fazer isso aqui, ó, arrastar para lá, para a direita, e dar um OK. Aí o seu cartão, que tinha até então 16 GB da ISO que você gravou do meu cartão, né, a cópia que você fez do meu, quando você fizer esse procedimento só de expandir para cá, vai estar assim. Quando você arrastar até o final e der o OK, aí ele vai confirmar com você, vai ver que está tudo OK e vai juntar, vai pegar aquele espaço vazio e vai juntar com esse espaço azulzinho, vai ficar tudo azul aqui. Aí aqui, ao invés de estar 14.10, que é o que está agora, vai estar 32, vai estar 64 aí, de acordo com o tamanho do seu cartão. Fica embolado um pouco assim a gente falar, mas basicamente é isso. Não tem como eu explicar isso sem mostrar como é feito o processo, porque é assim. Então eu sempre falo, eu não tenho, achei muito embolado, não sei fazer isso, não tenho PC, vou falar sobre isso já já. Não tenho PC, só tenho celular. Então o que você pode fazer é jogar o seu portátil da forma como ele veio da China, tá? Não tem muito o que ser feito, porque você vai acabar mexendo em alguma coisa e trazendo problemas, beleza? Próxima dúvida que muita gente tem: não tenho não tenho computador, não tenho notebook, não tenho nada, só tenho um celular. Posso fazer esse procedimento usando um celular? Fiz vídeo também, link na descrição. Esse aqui é um resumão que eu vou fazer. Sempre que alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar só esse vídeo para não ter que ficar caçando em que ponto que eu falei tal coisa, papapá. Então aqui já vai ser um compilado das dúvidas. Eu já falei sobre isso também. Não tem como. Na verdade, até tem como você fazer tudo isso aqui que a gente fez pelo celular, mas o risco é gigantesco.
por dois poréns. Primeiro que você tem que ter o root, né, que é o acesso liberado no seu telefone, que a gente chama de root, tem que desbloquear lá para você poder fazer as coisas nele de forma não autorizada. Lembrando, isso aí você perde a garantia. Lembra que eu falei sobre a firmware ser aberta, open source, gratuita? De fato mas quando você compra um telefone de operadora, de fabricante, se não for um Android puro, limpo, você não pode fazer algumas melhorias, não pode mexer no sistema, ele vem trancado, seja pela Samsung, seja pela Motorola, todas elas fazem isso, até por segurança do próprio telefone. Então, em alguns casos, você tem que fazer o desbloqueio de bootloader, tem que fazer vários processos para você ter acesso root, acesso total, acesso de administrador ao seu telefone. E isso envolve riscos, porque se o processo não for bem feito, ou se você pegar uma firmware, uma ROM, uma stock ROM, qualquer coisa que esteja defeituosa ou não seja para o seu aparelho, você pode bricar o seu telefone. Então é arriscado sim fazer isso, tá? Mas no melhor dos cenários, digamos que você fez isso, tá com acesso root, tá show de bola, funcionando, você perde a garantia do aparelho. Não adianta depois tentar reverter o processo, porque as operadoras não são bobas, as fabricantes sabem quando é feito root, principalmente hoje em dia, onde há uma contagem lá deles, lá do bootloader, tem um sistema que eles conseguem identificar se o aparelho foi feito bootloader, foi feito a destrava, tá? Eles têm lá um mecanismo de segurança, então é muito arriscado. Outra coisa, digamos que você fez o root, conseguiu passar por tudo isso, beleza, está com acesso root, você vai ter que baixar um APK, eu já falo sobre isso no outro vídeo, mostro qual é o APK e tudo, e fazer o processo que a gente fez aqui, de estender a partição, de mexer com isso daqui. Isso é muito complicado, tá? A probabilidade de dar M é gigantesca e não vai funcionar. Eu não tenho histórico de ninguém que tenha conseguido fazer isso pelo celular. Eu acho que não vale a pena, tá? Porque o sistema de arquivos do Android é diferente. Então, quando você pegar o seu cartão de memória do seu portátil ou do seu Game Stick, seja o que for, e colocar no Android, o próprio Android já cria pastas ali dentro, já renomeia. Não vai dar certo. Não faça isso pelo celular. Eu não recomendo. É possível fazer? É possível fazer. É possível ganhar na Mega Sena? É possível. Mas a probabilidade é minúscula, né? Então seria mais viável você ir numa lan house, ir na casa de um amigo, de um parente, fazer o processo de gravação da firmware, seja para o seu Game Stick ou para o seu console, direto no PC, tá? Ou seja até no Linux. É melhor do que fazer no celular. Tá bom? Outra dúvida também muito comum: meu Game Stick, meu console portátil não liga, tela preta. Esse procedimento é um procedimento talvez mais fácil que a gente possa solucionar isso, tá? Quando você desliga o seu portátil, o seu Game Stick, seja o que for, muitos dos Game Stick, para não dizer todos, nem tem a opção de desligar, né? Você tem que desligar pela televisão. Nesse processo de leitura e de gravação, quando você está jogando um jogo ou qualquer outra coisa que está havendo troca ali de informações e enfim, de leitura e gravação no cartão, esse processo, lembra quando você desligar o seu PC? O pessoal mais antigo vai lembrar, aguarde enquanto estamos desligando o seu PC. Quando você dá uma instrução para qualquer dispositivo eletrônico desligar, reiniciar, esse procedimento ele não é automático. Ele precisa ir desconectando uma série de coisas. Isso eu estou explicando, óbvio, de forma bem lúdica. Mas por trás dos panos ali, se eu vier aqui no meu Windows agora e mandar ele desligar, né, clicar ali para desligar o Windows, ele vai começar a encerrar um monte de tarefas, um monte de processos para poder, enfim, desligar. E esse procedimento gira em torno ali de 30 segundos, 40 segundos. Enquanto eu estou aqui, várias coisas estão acontecendo ali em background. Arquivos estão sendo gravados, arquivos estão sendo apagados, coisas estão sendo baixadas, atualizações estão sendo instaladas, tudo isso por trás dos panos. Então, se eu vier aqui com um dedão e mandar desligar o sistema, abruptamente, ele pode corromper. Hoje em dia, os sistemas operacionais, todos eles, e os cartões de memória HD, já tem mecanismos de proteção contra isso, né? Até porque você pode estar num PC lá, num desktop, sem no break, faltar luz e isso acontecer. Então existe sim mecanismos de proteção do próprio sistema operacional, seja em buffer, seja em cache, para evitar que esses desligamentos abruptos corrompam o sistema. Mas pode acontecer, e acontece com frequência, de corromper o sistema. O Windows não tanto, mas nos portáteis chineses que usam cartões baratos e simples, isso acontece
muito. Talvez essa seja a maior dúvida, o maior problema que eu recebo aqui de dúvida da galera. Eu tava jogando, desliguei normal, quando fui ligar de novo, tela preta, não quer mais iniciar, papapá, tudo isso. Por quê? Porque desligou a televisão ou puxou o Game Stick de forma inesperada e ele ainda estava gravando ou lendo algum arquivo. Se isso aconteceu com você, o procedimento é muito simples, seria o mesmo procedimento que a gente faria no Windows, por exemplo, se a gente tivesse algum erro do tipo. Você vai lá na sua unidade de boot. Eu sugiro você fazer isso em todas as pastas, tá? Mas é mais recomendável que você faça na sua unidade de boot. Geralmente vem escrito aqui qual é a unidade de boot. Então, se tivesse, suponhamos que tenha acontecido isso com o meu Polkid Q90. E eu também tenho vídeo, só para não perder o costume, eu mostrei isso na íntegra lá, como que faz, mas aqui como é rápido eu vou refazer. Então suponhamos, eu liguei o meu Polkid aqui, ele está na tela preta, ele está só com o botão verde aceso, não está dando sinal, né? Não está dando vida, não está iniciando. Eu vou vir aqui com o botão direito do meu mouse, em cima da minha partição de boot, vou clicar aqui em propriedades, não está aparecendo para vocês, deixa eu subir aqui. É que eu estou usando o duplo monitor e as configurações são diferentes. Botão direito, agora sim, propriedades, vai aparecer essa tela para você. Isso eu estou partindo do princípio que você está usando o Windows, tá? No Linux é basicamente a mesma coisa. Se você usa Linux, se você já é um pouco mais ratão, já entende o que é que tem que fazer. Existem outros programas no Linux que fazem a mesma coisa, tá? Seja o Gparted, qualquer outro desses programas aí, Gparted, né? Eu falo Gparted, mas existem outras ferramentas do Linux que fazem esse mesmo procedimento aqui sem mistério nenhum. Mas no Windows, como a maioria usa, você botão direito em cima da sua unidade de boot, vai lá em propriedade, depois você vem aqui na opção ferramentas. Quando você vier na opção ferramentas, vai ter essa opção aqui, ó, verificação de erros. Você clica ali em verificar, ele vai estar dizendo assim, ó, não é preciso verificar essa unidade. No meu caso aqui, porque não tem erro, automaticamente ele dá essa mensagem. Mas suponhamos que no seu dê ali erro, foram encontrados erros, clique para reparar a unidade. Você vem aqui, ó, verificar e reparar a unidade, ele vai fazer esse procedimento. No meu caso, como não tem nada, demorou ali nem um segundo. No seu caso, se tiver algum erro, ele vai demorar o tempo que for necessário. Alguns casos dura 5 segundos, alguns casos duram 1 minuto. Se tiver muito erro, muito arquivo corrompido, leva, sei lá, 5 minutos. Não é um procedimento muito longo, tá? Até porque a partição de boot ela é pequena, como a gente viu ali. No meu caso aqui tem 250 megas, então o escaneamento, vamos dizer assim, é bem rápido, mas em alguns casos pode demorar, tá? Então esse eu faço em todas as partições. Eu recomendo que você faça na partição de boot, porque é onde está o sistema operacional, a firmware de fato rodando. As outras partições são partições auxiliares, mas se você quiser fazer também por desencargo de consciência, não tem problema nenhum. Inclusive também na partição main, tá? No meu caso aqui é partição main, o nome da pasta. No seu pode ser outra, dados, jogos, enfim, seja qual for o nome. Faça de preferência, se você tiver tempo sobrando, em todas as partições o mesmo procedimento. Propriedades, botão direito, propriedades, ferramentas, verificação de erros. Isso aqui, gente, por mais simples que pareça, por mais bobo que pareça, resolve aí 99,9% dos problemas, tá? Quando você faz esse procedimento ali, ele consegue corrigir muitas das vezes sem você ter que regravar a firmware, tá? Fez esse procedimento, fez tudo que eu falei aqui, ainda assim não tá lendo, não conseguiu, não iniciou, aí sim você parte para regravar a sua firmware, seja do seu Game Stick, seja do seu console portátil. Bruno, regravei a firmware, fiz tudo o que você falou, coloquei o cartão, continua não ligando. Provavelmente seu cartão morreu, foi pro saco, tá? Então teste um outro cartão, tá? Antes de condenar o seu Game Stick ou o seu console, teste outro cartão. Muito difícil, não é que não ocorra, mas é muito pouco provável, muito difícil que o dispositivo dê problema. E também o cartão é o mais barato. Então comece sempre primeiro pelo sistema operacional. Regravei o sistema, continua em tela preta. Troquei o cartão, continua a tela preta. Aí sim você condena o seu console, o seu portátil, o seu Game Stick, tá? Mas eu iria nessas 3 etapas. Primeiro tentaria recuperar aqui o sistema de arquivos, né? Botão direito propriedade, não deu certo, regravaria firmware, não deu certo, trocaria o cartão, não deu certo, aí sim fala, bom, então já fiz todos os procedimentos, de fato queimou aqui o
o meu dispositivo, tá bom? Esse é um procedimento que você tem que ser seguido. Não se desesperem, não fiquem, vou perder, calma, tudo tem que ser feito com calma. Tem vídeos aqui no canal mostrando o passo a passo, tá? Uma outra dúvida também muito comum que aparece aqui para mim, as pessoas sempre me perguntam, cara, o meu portátil, o meu dispositivo não tá lendo tal jogo, não tá lendo tal ROM e não sei o que, cara. Sobre isso é muito complexo a gente analisar sem ver, sem ter acesso ao que é, tá? Já falei sobre isso até num vídeo recente onde eu tiro também outras dúvidas. Tem que ver vários aspectos, formato da ROM. Tem emulador que não lê a ROM se ela tiver zipada, se tiver no formato zip, RAR. Então tudo isso tem que ser seguido, tá? Me passa um site onde você baixa ROMs. Não podemos mais passar, o YouTube tá marcando duro, tá? Então a gente não pode deixar link de site que trabalhe com ROM, que baixe ROM, nada disso. Mas não há mistério nenhum, é só você jogar aí no Google o nome do console que você quer e a ROM, pack de ROM para Nintendo 64, pack de ROM para não sei o que. E você baixa lá as ROMs e vai testando, tá? Então se a ROM tiver zipada, tira da pasta zip, descompacta ela, joga a ROM direto na unidade, tá? Outra dúvida também, assim, que eu já falei sobre isso, mas só reforçando. Cada console tem a sua pasta específica. Não adianta você pegar a ROM do Super Nintendo e jogar ela aqui no cartão de memória, na raiz que a gente diz, né? Não vai funcionar. Aqui no caso do meu PoleKid Q90, existe uma pasta exclusiva, que é a pasta ROMs. No seu dispositivo pode ser uma outra pasta, pode ser uma pasta, por exemplo, jogos. Então você tem que identificar aonde estão os jogos, aonde estão as ROMs. No meu caso aqui está na pasta ROMs. Quando eu dou 2 cliques aqui, ela vai abrir todos os jogos, todas as pastas dos consoles que tem para mim jogar ali, tá? Então tem, por exemplo, a Mami. Tá? No meu caso aqui, por exemplo, a pasta Mami está vazia. Mami são jogos de arcade. Os meus jogos de arcade podem estar no Neo Geo, não estão também. Deixa eu ver se eu lembro onde que eu botei. Eu acho que está aqui no FBA. Estão aqui no FBA. Então, os meus jogos de arcades para esse console rodam direto da pasta FBA. Mas pode ser que um jogo que você queira exclusivo, um jogo diferente, de chip especial, seja lá o que for, ao invés de rodar na pasta FBA, rode na pasta Mami. Então você tem que ir mesclando, tem que ir testando, né? Tanto o Neo Geo, quanto o Mami, quanto o FBA, todos os três são jogos de arcade. No meu caso aqui, o emulador que eu uso lê a pasta FBA. Eu configurei lá, ou ele já veio esse, não me lembro, para ler a pasta FBA, que é Fine Burn Alpha, que é uma espécie de emulador de arcade, tá? O seu, de repente, no seu dispositivo aí, pode estar para ler a pasta Mami. Então pega lá a sua ROM, copia lá para onde você quer, né? Vou fazer um teste aqui, ó, copiei, vou aqui na pasta Mami e jogo aqui. Continua não lendo. Beleza, vou jogar lá na pasta Neo Geo. Vamos supor que seja um jogo de Metal Slug. Pô, de repente ele lê na pasta Neo Geo. Então você vai fazendo esses testes. Joga lá na pasta do Neo Geo. Opa, essa ROM tá com ponto zip, ela tá compactada. Acho que eu vou extrair ela. Vai lá, extrai a ROM. Nesse caso aqui vai dar erro porque é uma pasta já compactada. É normal, né? Os jogos de arcade, todos os jogos, isso aí é universal. Todos os jogos de arcade tem que vir no formato zip. Não é no formato RAR, não é no formato PDF, é no formato zip. Todos os emuladores para todas as plataformas. Isso é uma especificação do Mami, tá? Que foi aí o precursor dos jogos de arcade com emulador. Então eles têm que vir no formato zip. Todos eles, o FBA vai ler formato zip, os emuladores de Neo Geo. Então se não está rodando, pode ser uma questão de pasta, tá bom? Então tenham isso em mente. Nem sempre é problema no emulador, nem sempre é problema no cartão, muito menos no console. É uma questão de, às vezes, de você apontar a pasta correta, tá? Nesse caso aí, vão estar sempre zipadas. Mas, por exemplo, emulador de... Vamos botar aqui, deixa eu pegar um de teste aqui. De Super Nintendo, de SNES. Aqui, no meu caso, não estão zipadas. Tem emulador que, mesmo se tiver zipado, ele lê também, sem problema nenhum. Mas tem alguns emuladores que não. As ROMs tem que estar assim, nesse formato. SMC, tá? Que é de Super Famicom. Pode ter outros casos, então tem que ir mesclando, tem que ir testando. Não dá para eu resolver todos os casos, porque cada portátil é um portátil, cada pessoa é uma pessoa, cada jogo é um jogo, tá? Então são testes, aí são dicas que eu dou para as pessoas irem fazendo, irem testando antes de sair condenando, antes de sair baixando ROM, tá bom? Uma outra dúvida só para finalizar, quando você faz aí o backup do meu cartão,
seja para qual dispositivo for, ele vai com os meus jogos, tá? Se você quiser colocar os seus jogos, o procedimento é o mesmo. Você vai lá na pasta onde está os meus jogos, vai lá e exclui, né? E coloca lá os jogos que você queira. No meu caso, por exemplo, eu não gosto de Nintendo 64, então eu não tenho nenhum jogo aqui de Nintendo 64. Só lembrando que quando você faz a gravação da minha firmware, da minha imagem, do meu cartão, ele vem, como eu falei, idêntico ao meu. Então ele vem com os meus jogos. Muita gente às vezes se confunde, acha que quando regrava a firmware, volta do jeitinho que ela tinha deixado. Não. Quando você faz a gravação de uma firmware, ela vem com os jogos daquela gravação lá que foi feita. Então vai vir com os meus jogos, com os meus saves, com tudo aquilo que no momento que eu fiz a gravação, tá? Se você chegou ao ponto de perder, de ter que regravar a firmware, tudo que você tinha antes vai ser perdido, principalmente os seus saves. Então se você for jogando, evoluindo dentro do jogo, se for o caso de corromper, queimar, qualquer outra coisa, quando você regrava a firmware, automaticamente apaga tudo, zera, como se ele tivesse vindo de fábrica, tá? Há a possibilidade de você regravar só a firmware sem os jogos? Existem vários outros sites aí que disponibilizam só a firmware, que é aquele procedimento que a gente viu lá do cartão de memória, o mais simples de todos, né? Quando você regravar a firmware, ele vai ficar aqui, ó, esses 3 arquivos aqui bem levinhos, vai ter bem pouco tamanho aqui ocupado, e essa pasta aqui sua de dados vai estar vazia, para você colocar os jogos que você quiser, tá? E isso partindo do princípio que você baixou só a firmware, só o sistema operacional para o seu console ou para o seu Game Stick, tá? Então você vai ter que colocar os seus jogos. Quando você faz a gravação de uma firmware de outra pessoa, no caso aqui da minha, vai exatamente os mesmos jogos que tinham no meu. É como se eu pegasse e transferisse tudo para o seu, tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Chegar à opção de ter que regravar, vai apagar tudo e vai perder, tá? Uma outra dúvida também um pouco comum, não aparece com tanta frequência, mas já me perguntaram bastante vezes, é se pegar uma firmware de um console e gravar no outro vai funcionar. Não, tá? Nesse caso aqui do PoleKid Q90 e do PoleKid Q90 e alguns outros que existem por aí, funciona. Mas mesmo assim você nota que uma coisa ou outra não funciona, principalmente na questão de botões, mapeamento, tá? Em alguns casos pode funcionar. No caso do Q90 e do V90, eles são o mesmo portátil, só muda ali a questão de design. Um é abre e fecha igual o GBA SP e o outro é ali baseado no Nintendo Switch, um micro Nintendo Switch, vamos dizer assim, tá? Mas é o mesmo sistema operacional. O que não quer dizer que se você pegar do RG350 e colocar ali vai funcionar. Não. Cada portátil tem o seu sistema operacional, a sua firmware exclusiva, tá? Há exceções, como é o caso do Q90 e do V90, mas na grande maioria, cada portátil tem a sua firmware. Não adianta gravar de um outro, não vai funcionar, vai dar problema, você não vai conseguir jogar. Então é isso, com isso eu encerro esse bate-papo, essa resenha, essa conversa. Lógico que tem outros cenários de dúvidas, de erros que podem surgir, coisas que eu ainda não vi aqui no canal, ainda não falei, mas em tese, em suma, é isso. Lembrando que isso aqui foi só um bate-papo, só uma troca de ideia, não entrei ali detalhe por detalhe, mostrando, printando tela por tela, porque já tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Isso aqui é mais um apanhado das principais dúvidas, dos principais problemas que ocorrem aí no dia a dia. E só reforçando, se tudo isso que a gente falou aqui não é o seu caso, não está acontecendo isso com você, e você precisa deixar alguma pergunta, alguma dúvida, procura abordar e procura passar o máximo de informações que você conseguir. Eu falei sobre isso no outro vídeo. Muita gente chega, não só até mim, até em outros canais também, às vezes para tirar dúvida ou para perguntar, com perguntas muito evasivas, perguntas muito no ar. Fui ligar meu Game Stick e não ligou, o que eu faço? Não sei, não tem como te ajudar. Às vezes eu posso não ver a pergunta, posso não conseguir te ajudar, mas tem alguém aqui no canal, ou alguma pessoa que passou aqui no vídeo e tal, que pode te ajudar, né? Ou aquela tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, a ponto da pessoa não precisar perguntar. Então procura passar o máximo de informações, não estou falando só para mim não, qualquer que for o canal que você for, vai lá e olha, eu tenho um portátil tal, modelo tal, cartão de memória com tal tamanho, estava fazendo isso, e de repente aconteceu isso. Então dá todos os detalhes que é para a pessoa poder ter um fio da meada. Se você me diz que estava jogando, de repente teu Game Stick parou, opa, provavelmente não é cartão, pode ter queimado, esquentou demais, queimou o console. Agora, não, eu tava jogando, joguei de boa, tal, desliguei, no outro dia eu fui ligar, tá dando tela preta. Opa, cartão de memória. Você acha que saiu desligando, mas ainda não tava totalmente
pronto para desligar. Então a gente tem que ir por etapas e ir matando ali uma coisa ou outra de cada vez, tá bom? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, trazido alguma luz. O vídeo fica longo porque um vídeo desse de dúvidas, de perguntas, de tantas coisas não tem como fazer em 5 minutos, tá? Se dentro disso tudo aqui que eu falei ainda não conseguir te ajudar, não resolver o teu problema, deixa aqui nos comentários, nesses moldes que eu falei, me dá o máximo de informações que você conseguir e a gente tenta resolver juntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho de sempre, pela força, pelas dicas, pelas críticas. Vamos em frente que logo logo a gente alcança os nossos objetivos. Um beijo a todos. Bom final de semana, bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá o horário que você estiver vendo. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.